Oiê, eu sou a Lubanitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este peso de porta de baleia. Bora costurar? Se você tem trava em todas as suas portas da sua casa, calma, você pode assistir a este vídeo, porque essa é uma peça versátil. Você pode usar este mesmo projeto para decoração, por exemplo, decoração para quarto de bebê, pode usar o projeto para mobile, para peça para ficar em cima de uma estante, pode usar para decoração de festa, pode fazer em feltro. Então você pode adaptar este projeto básico para atender às suas necessidades. É uma peça bem fofa, mas é sim muito útil e muito prática. Então, sem mais nenhum blá blá blá, eu vou te mostrar como eu fiz este peso de porta de baleia. Materiais utilizados: para o corpo da baleia, uma vez no molde do lado direito e uma vez no molde do lado esquerdo. Para as nadadeiras, 2 vezes no molde do lado direito e 2 vezes no lado esquerdo. Para a base, 2 vezes no tecido azul marinho e 2 vezes na manta R2 de acordo com o molde. Plumante de enchimento. Materiais para fazer peso. Você pode usar qualquer material pesado, pode usar areia, pedrinhas de jardim, gesso, argila. Eu vou usar pedaços de restos de obra. Cola quente. Passo a passo. Vou começar pela base. Vou unir os tecidos à manta com uma costura de segurança, transferindo o contorno do molde para a manta. Eu deixei margem de costura porque eu vou costurar sobre a linha do molde. Em um dos conjuntos eu vou dobrar a peça ao meio e eu vou fazer um corte para virar a peça para o direito. Esta base pode ser feita com material sintético, facilita muito a manutenção. Posiciono direito com direito e vou passar uma costura sobre a linha do molde. Depois de costurado, eu refilo as sobras de tecido bem próximo à costura com tesoura de picote. Pela abertura central, eu viro a peça para o direito. Empurro as costuras com algum objeto de ponta arredondada. Vou fazer um pesponto em toda a volta, próxima à borda. Vai ficar assim. Eu vou encher esta peça para ficar fofinha. Você pode usar o plumante de enchimento. Eu vou aproveitar umas sobras de lã que eu tinha quando eu fiz pompons. Vou encher até ficar do jeito que eu quero. Para fechar, dou uns pontinhos à mão só para deixar a peça um pouco mais resistente e evitar que esse rasgo aumente com o tempo. Não precisa se preocupar em fazer pontos bonitinhos ou mesmo pontos invisíveis. O importante é que as partes fiquem bem unidas, essa costura não vai aparecer. Eu não coloco os pezinhos nesta base para evitar que eles prejudiquem o piso. Eu vou usar sobras de concreto, elas têm pontas, então podem riscar o chão. Se você for usar materiais que não têm pontas e que não vão riscar o chão, como areia, por exemplo, pode colocar o peso também nesta base. Prontinho, a base está pronta. Vou fazer as nadadeiras. Transfiro o contorno dos moldes para o avesso do tecido. Dobro o tecido direito com direito e vou fazer uma costura nesta parte arredondada. Nesta parte reta, eu não vou costurar.
Aqui eu já costurei as partes arredondadas e aqui está aberto. Eu vou cortar nesta parte reta na linha do molde. Eu vou cortar a sobra de tecido na parte costurada com tesoura de picote. Vou repetir o mesmo processo com a outra nadadeira. Eu usei o mesmo tecido para as nadadeiras e para a base, porque eu tinha uma ideia e mudei no meio do caminho. Eu acho que ficaria muito mais bonito se a nadadeira estivesse com outro tecido. Então a minha sugestão é que você use outro tecido para fazer as nadadeiras, diferente do corpo e da base. Viro para o direito. Empurro a costura com algum objeto de ponta arredondada. Nestas duas peças eu vou passar a ferro. Vou passar um pesponto nesta parte costurada e na parte reta vou passar uma costura de segurança para unir os tecidos. Elas vão ficar assim. Vou transferir os moldes do corpo da baleia para o avesso dos tecidos, lado direito e lado esquerdo. Eu transfiro a linha do molde e tenho que deixar margem de costura. Eu tenho que transferir a linha do molde e também todas estas marcações. Elas são importantes na hora de juntar os dois lados do corpo da baleia, para que os tecidos fiquem alinhados e não torcidos. Então, aqui no tecido está a linha do molde e todos aqueles pontos de referência. A gente precisa fazer agora a marcação do olhinho e o posicionamento da nadadeira, mas tem que ser pelo lado direito. A gente está aqui pelo lado do avesso do tecido, com a marcação da linha do molde, mas a marcação do olhinho e o posicionamento da nadadeira tem que ser pelo lado direito. Então, por isso, eu vou usar o carbono. Posiciono o molde certinho na marcação do tecido que eu já tinha feito e por baixo do tecido posiciono o carbono virado para cima. Com uma caneta, eu vou passar sobre o olhinho e o posicionamento da nadadeira. Vai ficar assim. Para aparecer no vídeo, eu forcei bem o carbono, mas quando você for fazer, não precisa forçar tanto, porque depois vai acabar aparecendo ou manchando o tecido. Vou fazer isso nos dois lados do corpinho da baleia. Aqui eu já bordei os olhinhos na própria máquina de costura. Eu já dei todas as dicas no vídeo, detalhes da peça, como bordar. Você pode fazer da forma que você quiser. Pode fazer com a máquina de costura, bordar à mão, colocar miçangas, colocar botões, fazer com marcador para tecido. Agora eu vou posicionar as nadadeiras, direito da nadadeira com o direito do tecido na marcação do molde. Vou posicionar o direito da nadadeira, que é o lado que ficou para cima quando a gente fez o pesponto, com o direito do tecido na marcação do molde. Vou fazer uma costura com menos de um pé de máquina, de fora a fora, dando retrocesso no início e no fim da costura. E ficou assim. Depois de costurado, eu vou abaixar a nadadeira, vincando a costura. E vou passar uma costura com um pé de máquina, dando retrocesso no início e no fim da costura, nos dois lados do corpinho. A nadadeira fica bem presa e com acabamento impecável.
não dá para ver nenhuma sobra de tecido. A sobra de tecido fica escondida entre as duas costuras. Para não me atrapalhar na costura e acabar costurando sem querer, vou levantar as nadadeiras prendendo com alfinetes. Posiciono os tecidos direito com direito, fazendo coincidir todos os pontos de referência. Tem que coincidir os pontos deste lado com os do outro lado para que o corpo da baleia não fique torcido. Vou alfinetando então em cada marcação. Aqui o corpinho da baleia está todo alfinetado, nas marcações de referência e também na própria linha do molde eu coloquei alguns alfinetes. Agora eu vou fazer uma costura daqui até aqui. Eu vou mostrar no molde porque talvez fique mais fácil. Vou costurar daqui deste ponto toda a volta e parar aqui. Esta parte aqui de baixo vai ficar aberta e eu não vou costurar. Aqui eu já costurei, algumas dicas bem interessantes para fazer este tipo de costura estão no vídeo Almofada com Coração em Relevo. Mas basicamente o que eu gosto bastante de fazer quando eu tenho que costurar peças com muitos detalhes, muitos arredondados, ângulos fechados, é usar a sapatilha aberta para pet appliqué, porque assim eu consigo enxergar muito bem a linha do molde e não escapo nem um pouquinho do molde. Eu consigo enxergar claramente o tecido e o molde, principalmente este, que é um tecido xadrez, acaba dificultando um pouquinho para enxergar a linha do molde. Eu gosto de usar também sempre um pontinho menor, bem apertadinho, assim ele fica fechadinho, porque se a gente coloca um ponto grande, na hora de fazer uma curva, ele fica meio pontudo, meio sextavado, e com pontinhos pequenos você consegue fazer os arredondados das curvas do molde. Outra dica é ir costurando bem devagar. Costura um pouquinho, abaixa a agulha, gira o tecido, costura mais um pouquinho, para, abaixa a agulha, gira o tecido. Moldes que têm bastante partes arredondadas, você não vai conseguir costurar direto sem parar a máquina, só girando o tecido. Refilo a sobra de tecido com tesoura de picote e aqui nesta parte da base eu vou cortar na linha do molde. Depois de cortado, eu vou vincar o tecido na marcação do molde para facilitar na hora de fazer o acabamento. Viro para o direito. Empurro as costuras com algum objeto de ponta arredondada. Vou encher a baleia com plumante de enchimento, começando pela cauda. Solto as fibras do plumante para não ficar com grumos.
Vou encher bem, mas ainda vou deixar uma folga para poder colocar os pesos. Coloca o peso lá no meio, assim ele não vai nem machucar na hora que a gente pegar esse peso de porta e nem vai riscar o chão. Para proteger o tecido e a gente não conseguir sentir essas pontinhas das pedrinhas, eu vou colocar sobras de manta R2 nas laterais e no fundo. Dependendo do que você for usar de peso, você não vai precisar colocar esses pedaços de manta R2. No molde, aqui no fundo, tem 1 centímetro a mais. Então, eu vou fazer como se fosse o acabamento do fuxico, dando pontinhos à mão e virando a borda 1 centímetro para dentro. Depois que eu dei a volta toda, vou puxar a linha para franzir. Eu vou franzir o suficiente para fechar um pouco este fundo. Não precisa fechar completamente, porque senão ela vai ficar muito chapadinha. Eu gosto da baleia um pouco mais gordinha. Dou nó para prender o franzido. Agora tá na hora de ajeitar todo o conteúdo que está lá dentro da baleia, deixando o plumante bem distribuído e as pedras também. Então, a baleia tem que estar simétrica e equilibrada. Eu vou ajeitando e vendo se a baleia está da forma que eu quero. Por exemplo, eu achei que a cabeça estava muito para baixo, então eu vou colocar mais um pedacinho de manta nesta parte, assim acaba levantando um pouco mais a cabeça. Esta parte é muito gostosa, você vai moldando a baleia do jeito que você quer. Quando ela estiver pronta, eu coloco um pedacinho de tecido para cobrir esta abertura. Pode ser qualquer restinho de tecido, porque ele não vai aparecer. Como eu vou fazer o acabamento com cola quente, eu quero proteger um pouco mais dessa abertura e proteger a manta, para a cola quente não ter contato direto com ela, a cola quente derrete a manta. Distribuo o franzido de maneira uniforme. Vou colar a baleia à base. A cola quente não é o meu acabamento preferido. Como uma artesã raiz, eu prefiro sempre costurar, mas neste caso eu acho que a cola quente é a melhor opção de acabamento. Vou usar a base com o corte para cima e posiciono a baleia por cima. O posicionamento dela é do jeito que você quiser. Você pode deixá-la centralizada na base, pode deixar mais a parte da cabeça sobre a base, pode deixar do jeito que você gosta mais, desde que esconda o fundo da baleia e o corte na base. Capricho na cola quente. E está prontinha.
Conta pra mim nos comentários o que você usa como peso de porta na sua casa. Quem sabe a sua ideia não vira vídeo aqui no canal. A minha peça ficou assim, num peso razoável, mas se a sua porta for uma porta bem pesada ou estiver num lugar de muita circulação de ar, então o vento acaba batendo frequentemente a porta, eu recomendo que você capriche bem nos pesos que vai colocar. Então você pode colocar o peso em todo o corpinho da baleia e também na base. Você pode até aumentar o projeto para caber mais peso e ficar mais pesadinho e ficar mais seguro. Eu achei que ficou super fofo, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Assim você fortalece o canal, faz o canal crescer e me permite continuar aqui no YouTube trazendo dicas e peças exclusivas. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa um oiê pra mim aqui nos comentários, assim você vai receber notificação quando tiver vídeo novo no canal. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.